Olá pessoal, aqui neste vídeo eu vou explicar para vocês a utilização de chamada de sistema do tipo printf e scanf. Então a gente vai colocar no nosso código a chamada de duas funções externas, que é o printf e scanf. A gente vai criar aqui a seção, poder colocar o nosso dado. A gente vai criar uma seção para colocar os dados não inicializados. Basicamente essas três seções: seção de text, que é onde está o nosso código. E esse código será chamado pelo sistema operacional por meio de uma função principal. Quando a gente termina a última linha, geralmente um programa em Assembly 8086, a gente zera o registrador EAX. Podemos utilizar a instrução move para EAX00 ou usar um exclusivo com o mesmo registrador. Outra maneira de zerar também esse registrador, ele vai fazer bit a bit, considerado um reset mais rápido do que o move. Bem, antes de passar aqui para a prática, eu gostaria de mostrar essa figura para vocês. Nós temos os segmentos de memória do nosso microprocessador. Nós temos aqui o segmento de pilha, segmento de dados, segmento de código. E alguns registradores que dão apoio a gente trabalhar com esse segmento: o SS, pilha, DS com segmento de dados e o CS com segmento de código. E a memória ela cresce de baixo para cima. Porém, um segmento que a gente precisa conhecer, e eu vou trabalhar com ele nesta prática, é o segmento de pilha. O segmento de pilha ele começa, a gente geralmente vai estar no endereço mais alto, e eu vou, à medida que eu for empilhando, ele vai descendo para a região menor. As duas chamadas de sistemas que a gente vai usar vai ser printf, né, printf e scanf. Printf é como se fosse uma função do sistema operacional de escrita, e o scanf é uma função de leitura. Existem dois registradores importantes que também nós precisamos conhecer, é o EBP e o ESP. O EBP ele é o registrador que indica a base da pilha. Geralmente, né, nós pegamos esse registrador para saber onde nós vamos começar a colocar. Nós fazemos uma chamada de sistema, ou então nós fazemos uma subrotina. Nós vamos sair dessa base e vamos pular para outro endereço. Lá, nessa nova subrotina, nós podemos ter uma outra pilha de dados, podemos empilhar dados aqui e depois retomar para a região que estávamos da pilha. Então, nós precisamos do EBP e o SP. O EBP indica a base da pilha de onde partiremos, dentro de uma subrotina, na execução do nosso programa. O SP é o registrador que aponta o topo da pilha, porque o EBP ele vai ficar, quando nós inicializarmos, ele vai ficar fixo, em uma região, e o SP ele vai subir e descer, indicando, à medida que a gente dá o push, ele vai descer, e à medida que a gente dá o pop, ele vai voltar. Tudo bem. Dito isso, precisamos fazer o seguinte. Quando nós vamos fazer, é importante essa observação que eu coloquei aqui, ó, nas chamadas de sistema, ou seja, quando vou uma chamada de sistema, printf, scanf, ler um arquivo, escrever um arquivo, encerrar o programa, o exit, na chamada de sistema, os endereços e parâmetros são empilhados na pilha para posterior chamada do sistema. Então, se eu tenho aqui a, a função printf, antes de eu chamar o printf, primeiro eu preciso empilhar os parâmetros que são passados para esta função. No caso, é a mensagem olá e o endereço de um formato, se o caso ele for, vai imprimir olá, número 3. Já se eu vou fazer a chamada de sistema do tipo scanf, eu preciso empilhar o endereço da variável qual vai receber o valor, e eu preciso empilhar o formato, né, do valor que eu irei receber. Se é um int, se é um float, se é um double, eu preciso empilhar isso. Depois que eu empilho os parâmetros
direita para a esquerda, vou empilhando os parâmetros da direita para a esquerda, então eu chamo a função. Vou realizar a chamada de sistema call, underline, scan, scanf. Então, primeiro nós empilhamos, damos um push no endereço, push no formato e depois chamamos a função. Vamos exemplificar. Aqui, lembrando que como nós vamos estar trabalhando com pilha, a recomendação é que você sempre possa manter esses dados, esses registradores, antes da execução do teu programa e ao final você restaure para as mesmas posições o valor desse registrador é BP e o SP. Então nós precisamos fazer o seguinte, para garantir essa condição, nós vamos mover para BP o valor de SP e vamos dar um push em EBP. Como a gente vai depurar nosso programa, automaticamente a ideia vai inserir esse comando aqui, né? Ele vai garantir que a gente vai mover para EBP o registrador SP. Se a gente fez isso, nós temos que restaurar. Se demos um push, mas se nós empilhamos o valor do registrador EBP, antes da gente encerrar o programa, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos mover para SP, restaurar o valor dele, o valor de EBP. E depois dar um pop em EBP. Pronto. Dito isso, agora, nesta região, nós iremos codificar. Estas condições de manter os valores dos registradores EBP e SP, nós iremos fazer tanto manter e depois restaurar, toda a vida que também nós pularmos para uma subrotina que trabalhe com a pilha, para que a gente possa manter os valores desses registradores. Então, vamos testar a função printf. A função printf, na verdade, é o quê? Printf, eu vou dizer, digite um valor. É isso que eu vou fazer. Para eu poder fazer isso, eu preciso primeiro empilhar push, empilhar a mensagem que eu quero, é, eu quero mostrar na tela. A mensagem que eu quero empilhar, vou colocar aqui, mensagem, message, digite um valor. No final de string termina com 0x00. Então, empilho o endereço dessa mensagem e depois eu faço a chamada de sistema call, chamar função printf. Depois disso, já que eu empilhei um valor, na hora que eu empilho, o que acontece com o registrador? Quem movimenta? Quem movimenta é o registrador SP. Então, ele se deslocou para baixo. Quantos bytes? 4 bytes. Depois, por que 4 bytes? Que é o endereço, o tamanho do endereço. Depois que eu movi, já chamei a função, posso restaurar, ou seja, diminuindo 4 bytes. Então, add em ESP 4. Aqui serve para limpar a pilha. Vamos testar nosso código, compilar. Deu um erro aonde durante ocorreu. Nossas. Reclamando aqui com alguma coisa. Só verificar aqui. Printf. Poxa, será que está acontecendo aqui? Snow pass strings esperado GCC. Nossa, como se não estivesse achando o compilador. Mas, deixa eu ver aqui. NASM.
ok, GCC tá aqui. Deixa eu puxar isso, fechar. Uma coisa, né, que a gente não adianta ficar perdendo tempo. Inicia, fecha novamente, porque a gente ganha mais tempo. Criar aqui um novo projeto. Vou salvar aqui com salvar projetos. Teste. Compilar. Poxa, continua dando erro aqui. Alguma print. Print está em printf. Está em printf. Gente. Sessão da chamada não, também não. Continua reclamando, né? Ah, desculpa. Perder o tipo, tinha que ter colocado o tipo, desculpa, não coloquei o tipo, symbol, section, pdb, pd, na linha 15, ebp, pessoal. Pronto. Certo. Compilou? Show. Digite um valor. Então, perfeito. Só que será digitado um valor, que ele precisa digitar aqui o número e guardar esse número em uma variável. Essa variável não tem um valor, então preciso criar uma variável não inicializada. Valor res p, vou criar uma variável de tamanho de 1 byte, valor de tamanho de 1 byte, eu vou guardar o valor aqui. Ó. Bem, observe que eu fiz a chamada da função printf. Para eu poder chamar o printf, primeiro eu tive que empilhar apenas a mensagem, não o endereço da mensagem, digite um valor. Empilhei label msg. Agora que a gente vai digitar aqui um número, sei lá, 58, vamos pegar esse valor e guardar em uma variável. Então, é o seguinte, usar o scanf. Scanf, percentual D, guardar no endereço da variável valor. Como eu falei, a gente faz o empilhamento da direita para a esquerda. Então, a primeira coisa que eu tenho que empilar é push valor, aqui, ó, valor. Outra coisa que eu preciso empilhar é o formato, percentual D, tá aqui, o formato, int, formato, db, percentual D, e aí eu coloco aqui 0x00, int formato, ok, já empilhei o endereço, empilhei o formato, e agora eu vou fazer a chamada da função call, underline, scanf. Vamos compilar, compilou, deu certo. Bem, a gente aqui, teoricamente, ele guardou esse valor, mas vamos imprimir o valor dessa variável, para a gente ter a certeza. Antes da gente imprimir, vamos retornar o valor do SP da pilha, add 8, porque eu movimentei 4 bytes, então eu preciso retomar o valor da pilha em 4 bytes. É chamada de sistema. Então, isso, add 8, add em SP 8. Limpa a pilha. Agora vamos imprimir. Imprimir é a mesma ideia, só que agora a gente vai fazer um printf com um valor. Então, para a gente poder fazer um printf com valor, vou dizer assim, ó, o valor digitado, com o percentual D, e aí o valor que no caso, a variável valor. Perfeito. Então, a gente vai fazer um empilhamento da direita para a esquerda, vou dar um push na variável valor,
push na variável valor, vou dar um push, resolvido o problema. E aqui, ó, estava empilhando o endereço da label valor, mas eu precisaria, na verdade, imprimir o valor, né, o valor contido apontado por esse endereço. Então, o valor apontado por esse endereço, dessa forma. Então, resolvido aqui o problema. Agora você já sabe mandar uma mensagem, o usuário digita e vocês imprimem o valor. Dito isso, a gente conclui aqui a nossa parte introdutória para que eu dê início à prática de vocês, tá bom? Eu vou deixar esse código disponível para vocês, vocês podem depois testar. Obrigado, pessoal, até mais.